Bom dia a todos, todas e todos. Eu me chamo Antônio Leiton e gostaria de agradecer primeiramente à Comissão de Organização do 31º Encontro Nacional da ANPAP e também a quem estiver assistindo. Eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRJ e também sou professor temporário do curso de Artes Visuais da Universidade Estadual do Ceará, no campus Mombaça. E a pesquisa, o artigo que eu submeti à ANPAP esse ano, faz parte da minha pesquisa de doutorado, que está sendo orientada pela professora doutora Ana Manarino. E na minha pesquisa, eu estou estudando a obra desse artista visual japonês, Yasumazo Morimura, que vocês estão vendo aí nos slides, que se tornou mundialmente famoso por conta de suas releituras e suas versões de obras do cânone ocidental. E mais especificamente nesse artigo, eu estou buscando pensar em como a versão do Morimura, da Olympiá, do Manet, eh, revela, na verdade, como os dois artistas estão usando o cânone, né, a tradição ocidental, justamente como um dispositivo crítico. Aqui a gente vê as duas obras em comparação, né? E a minha perspectiva aqui é através da comparação dessas duas obras e através da análise crítica da recepção da Olimpíada do Manet, entender justamente como essas duas obras estão colocando em sobreposição e em desconstrução a relação entre tradição e contemporaneidade e a própria relação entre tradição e ruptura. Em relação à recepção crítica da Olimpíada do Manet, eu me apoio principalmente nos textos do Georges Bataille, no estudo autobiográfico que ele escreveu sobre o Manet, e nesse artigo da Isabel Wallace, em que ela compara a Olimpíada com uma obra do Jasper Jones, em que, segundo ela, o artista retoma e faz uma nova versão, né, desse quadro. E o que é interessante é que, no caso do Bataille, o que ele leva em consideração é que, se nós compreendermos a Olimpíada justamente como essa semente da modernidade, ou uma semente, né, da arte moderna, o que ela coloca em questão é justamente um esvaziamento da tradição ou um esvaziamento metafísico do significado da tradição. Quando o Manet recupera a série das Vênus reclinadas, né, todas essas mulheres nuas que representam sempre a Vênus, esse ideal de beleza, e coloca no lugar dessa deusa, né, desse ser mitológico, dessa entidade mitológica, uma prostituta, ele está justamente esvaziando todo o significado moral e toda a possibilidade de narrativa que esse quadro poderia ter. O Bataille argumenta, então, que o Manet esvazia o quadro de um sentido posterior, de um sentido que ele deveria, na verdade, apresentar para quem está vendo, para o seu espectador. E o que o Manet faz aqui, na verdade, é apresentar a imagem enquanto imagem, desprovida de qualquer metafísica. Quando a Isabel Wallace faz a análise da recepção crítica da época, ela aponta justamente que esse esvaziamento argumentado pelo Bataille se configura ou se concretiza na perspectiva dos críticos através justamente de uma dificuldade de conseguir descrever e categorizar a Olimpíada. Mas, ao mesmo tempo, a própria relação dela com o cânone, né, com essas Vênus que vêm anteriores a ela, com esses outros quadros em que o Manet se inspira, com especial atenção a Vênus Júbilo do Tiziano, né, passam batido. Então, das mais de 70 críticas que a autora levanta, apenas duas delas mencionam essa relação desse quadro com a Vênus de Urbino, ou seja, desse quadro com o cânone. O argumento da autora é que a ruptura que a Olimpíada causou na sua época foi tão forte que a própria relação dela com o cânone se tornou imperceptível, invisível para os críticos. Mas um outro elemento desse quadro também passou despercebido pelos críticos. Das críticas da época, nenhuma delas falou sobre a figura negra, sobre a figura da criada. E a Isabel Wallace aponta que em várias versões, vários esboços iniciais, estudos do Manet, no lugar dessa criada negra existia, na verdade, um espelho, e que na versão final,
O Manet substitui o espelho pela figura dessa mulher negra, propondo talvez uma relação de similitude ou de dualidade entre essas duas mulheres. O Morimura, na sua versão, que intitula Futago, né, e Futago em japonês significa gêmeas, ele coloca o seu corpo, né, ele substitui a sua face, a sua imagem, pelas figuras das duas mulheres. Então ele toma o lugar não só da mulher branca, mas ele também toma o lugar dessa figura negra. E o que eu gostaria de apontar aqui são justamente alguns deslocamentos que ele produz nessa sua versão. Então, ele insere alguns elementos notadamente japoneses, certo? Como o kimono, os tamancos, e mudanças que o Morimura produz no quadro provocam justamente uma sensação de estranhamento. Mas, ao mesmo tempo, ele não faz muitas mudanças na imagem dessa figura negra. A mudança mais contundente, na verdade, é justamente que essa mulher assuma o próprio rosto do artista. E aqui a gente tem uma questão identitária que entra em campo. Porque aqui, no caso, quando o Morimura investe nessa mulher a sua face, os seus traços japoneses, ele coloca essa figura num lugar de indeterminação, em que ela poderia ser ao mesmo tempo tanto japonesa, por conta dos traços faciais do artista, ela poderia ser ocidental se ela é tomada justamente como um reflexo ou como um duplo dessa mulher branca, mas também existe a própria relação com a identidade negra que não se apaga nesse caso. Mas ela está suspensa entre essas três identidades. E estando suspensa, ela também não assume nenhuma delas. É uma identidade que não se realiza, certo? E nesse sentido, a gente pode compreender que a figura dessa mulher negra cria, tanto na obra do Morimura quanto no quadro do Manet, uma relação dialética em que a identidade, certo? Ou mesmo a relação temporal entre passado e presente não se sintetiza, não se firma. E imagem dialética é justamente o que o Walter Benjamin chama, ou nomeia, né, como essas imagens que colocam o passado e o presente em relação, mas não em uma relação de resolução, certo? A imagem dialética, na verdade, coloca o passado e o presente em contraposição, em tensionamento, de modo que nem o passado explica o presente, nem o presente explica o passado. O que há, na verdade, é uma sustentação desse impasse. A imagem dialética, portanto, ela não resolve o impasse, mas ela sustenta, ela intensifica esse impasse justamente para que a gente possa reconfigurar, remodelar e reimaginar o cânone justamente a partir dessa sobreposição entre passado e presente, entre tradição e ruptura. Além disso, a gente pode entender que na obra do Morimura existe uma operação interreferencial. E a interreferência é uma proposta teórica do intelectual taiwanês Quan Hsin-chen, em que ele nos encoraja a utilizar referências locais, referências mais próximas de nós e evitar centrar nossas pesquisas e nossa produção de conhecimento, inclusive a nossa produção artística, em modelos e ideais que foram importados da Europa ou dos Estados Unidos. Quando o Morimura, então, insere elementos japoneses na sua versão da Olympia, ele traz essa imagem para perto, ele traz essa imagem para uma perspectiva japonesa. Mas o Manet também fez isso quando ele se utiliza de uma obra renascentista que caracteriza a tradição artística e insere nela uma cena cotidiana parisiense ou uma mulher que você poderia encontrar casualmente em Paris. Então, os dois artistas estão propondo uma relação mais próxima, uma relação mais contemporânea, inclusive, com o próprio modelo de que se servem. Além disso, a professora Rosana de Freitas, da UFRJ, ela também argumenta que a interreferência pressupõe que haja uma interação e uma diversificação dos nossos quadros de referência, de modo que nós possamos ter outros pontos de ancoragem para pensar e reimaginar os modos como estamos produzindo uma história da arte, certo? Então, o trabalho do Morimura, em suas versões e releituras do cânone ocidental, provoca na gente um outro modo de
um outro modo de imaginar, um outro modo de considerar esse cânone, percebendo então justamente como elemento para a criação e não como modelo e ideal artístico. Agradeço a todos e todos, e fica aqui meu muito obrigado.